de Hollywood há várias duplas que ficaram muito famosas. Batman e Robin, Dominic Toretto e Brian O'Connor. Porém, essas duplas são apenas ficção. Hoje, no entanto, temos uma história real sobre o casal mais perigoso do mundo, Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde são famosos por seus crimes e pelo estilo de vida cheio de adrenalina que viveram juntos. Eles são conhecidos por assaltar bancos, enfrentar policiais em tiroteios e, claro, cometeram muitos assassinatos ao longo de sua trajetória criminosa. E hoje, finalmente, trazemos a história desses dois para vocês. Pois é, galera, agora se prepara porque vamos contar para vocês a trajetória do casal mais famoso do crime. Com certeza vocês já ouviram falar daquelas histórias de contos de fadas, que as pessoas se casam e vivem felizes para sempre? Mas nem todas as princesas esperam pelo príncipe encantado de cavalo branco, né? Algumas querem algo mais radical. E foi exatamente isso que aconteceu com Bonnie e Clyde. Eles eram muito apaixonados um pelo outro, mas também eles eram muito apaixonados pelo crime. Eles viveram uma vida cheia de emoções, enfrentando vários perigos em tiroteio com polícias e não hesitaram em matar quem aparecesse no caminho deles. Eles viveram uma verdadeira história de amor criminoso, mas também teve um grande fim trágico depois de 2 anos. Agora vamos contar um pouco mais quem foram esses dois personagens tão fascinantes e perigosos. Vamos conversar com Bonnie. Bonnie Elizabeth Parker nasceu dia 1º de outubro de 1910, no Texas. Era uma jovem inteligente e talentosa, especialmente quando se tratava de escrever poesias. Ela era baixinha, loira e tinha um cabelo todo enrolado. Com a sua aparência toda delicada, ela era vista como uma garota frágil, mas tinha um espírito bem mais forte do que imaginavam. Quando Bonnie tinha apenas 16 anos, ela se casou com Roy Thornton, um homem que não era nada convencional. Roy era um criminoso envolvido com outros assaltos e outros delitos, mas o casamento deles não durou muito. Roy ficou desaparecido por longos períodos e preso várias vezes. E Bonnie acabou se cansando dessa vida e acabou se separando, mas não oficialmente. E foi então com essa separação que a Bonnie ficou livre para se envolver com outras pessoas. E aí nesse meio tempo ela conheceu o Clyde. Só o Clyde. Só ele mesmo. Agora iremos contar um pouco sobre quem era Clyde. Clyde nasceu em 24 de março de 1909, também no Texas. Clyde nasceu em uma família pobre e tão jovem já começou a sua rebeldia. Ele com 17 anos pegou o carro emprestado de alguém e não devolveu mais. Algo simples, né? Tá lá parado, é emprestado. E é claro que ele foi preso, né? Após ser libertado, Clyde voltou a se envolver com crimes, principalmente roubos. E foi preso várias vezes. Em 1930 ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas isso não durou muito. Isso porque, ao passar 2 anos na prisão, Clyde não suportava mais o tratamento severo. Para vocês terem uma noção, como ele não estava nem aí para nada, ele resolveu cortar um dedo para simular uma lesão e ser transferido para outra unidade. Mas aí nessa ele acabou ganhando liberdade condicional. Imagina o cara cortar um dedo para sair da cadeia. O cara tem que ser... Sentiu uma dor absurda, mas ganhou a liberdade, né? E foi aí que ele encontrou quem? Bonnie novamente. Eles se conheceram em 1929 e desde então eles tiveram uma paixão absurda. Bonnie tinha 19 anos e Clyde tinha 20 anos. Eles se conheceram numa casa de uma amiga de Bonnie, que era irmã de um amigo de Clyde. E foi aí que o amor entre eles se prevaleceu. Eles começaram a se ver quase todos os dias e, claro, isso se transformou em uma grande paixão. Mas também foi um pouquinho voltado para o crime. E com a Grande Depressão, os Estados Unidos estava passando por uma crise muito grave econômica. Isso fez com que muitos se revoltassem contra o governo. Bonnie e Clyde estavam entre esses revoltados, o que uniu ainda mais. E foi nessa época que eles começaram a cometer assaltos. E Bonnie dirigiu os carros e Clyde era o cérebro da operação. Ela só era pilota de fuga. Então... Mas a coisa ficou ainda mais séria quando em 1930 Clyde foi preso novamente. E depois de ter sido libertado, ele e Bonnie passaram a ter uma vida de crimes. Eles cometeram vários assaltos, tiroteios, fugas. E a imprensa ainda apelidou-os de Romeu e Julietas do crime.
Então imagina, A porque coisa tava tão séria. eles estavam, tipo, naquela época, eles já estavam muito ousados pelo que estava acontecendo. Eles faziam coisa que ninguém Tava fez. demais, não parava. Foi aí que o negócio foi ficando cada vez mais complicado. A mídia adorava a história deles. Eles eram vistos como heróis da sociedade. Um símbolo de resistência sobre o governo opressor. E eles tinham um V8 Ford roubado. E eles também andavam com armas, tipo, roubada também, Tudo da roubado. polícia. Por isso que era difícil da polícia pegar eles, porque, tipo, eles tinham arma da polícia. Eles estavam com um carro forte, um carro V8, naquela época. Corria bastante. Ela Então, era pilota de fuga. Era um casal meio doido. Mas a sorte de Bonnie e Clyde acabou se esgotando em 1932, quando eles foram fazer um assalto e houve um erro nesse meio. Clyde acabou sendo forçado a matar o dono de uma loja. E depois disso, ele não parou por aí. Ele começou ainda a cometer mais crimes, e a situação foi ficando cada vez mais intensa. A polícia estava atrás deles, e a gangue de Bonnie e Clyde só aumentava. Eles recrutaram outros criminosos e os assaltos continuaram. Até que em 1933 a coisa ficou ainda mais séria. Os caras roubaram um arsenal de armas militares. Eles não estavam brincando no Não, serviço. eles não estavam brincando. Mais tarde, um irmão de Clyde, que é Buck Berry, foi solto e também se juntou ao grupo. Agora, com 5 pessoas na gangue, Bonnie e Clyde se esconderam em Joplin, Missouri. Mas, como sempre, não demorou muito para a polícia descobrir os esconderijos deles. E um grande tiroteio já se seguiu. Eles conseguiram escapar, mas também não por muito tempo, né? E o que veio depois foi uma grande tragédia. Durante a fuga, eles sofreram um acidente grave de carro e a Bonnie ficou gravemente ferida. Isso forçou o casal a se esconder por um tempo. Mas, infelizmente, a polícia acabou achando de novo eles onde eles estavam. E de novo, mais um novo tiroteio. Só que nesse tiroteio, o irmão de Clyde tomou um tiro na cabeça e morreu na hora. E a gangue de Bonnie e Clyde estava ficando cada vez mais enfraquecida, mas mesmo assim eles continuaram uma vida de fuga e crime. E em 1934, eles acabou cometendo mais um roubo. Mas dessa vez a polícia já não queria mais saber de só prender eles. Queria acabar de qualquer forma. Já estava cansada. Já estava cansado de tudo que estava acontecendo, então eles, vamos pegar eles de qualquer forma. Ou vivo ou morto. Eles não param, então a gente vai parar com isso. Pega vivo ou morto. A polícia conseguiu convencer, um dos cúmplices de Bonnie e Clyde a colaborar com eles. E foi daí que eles começaram a seguir cada passo do que eles estavam fazendo. Foi então em 23 de maio de 1934 que Bonnie e Clyde caiu em uma emboscada sem chance de fuga. E foi aí que eles foram executados pela polícia. Um monte de tiro por todos os lados. Para ter certeza que realmente acabou com eles, né? Não tinha chance nenhuma ali. Não tinha jeito não. Detonou tudo o carro. Era sem volta. E assim terminou a história de Bonnie e Clyde. O casal mais famoso do mundo do crime. E ninguém superou até hoje, né? Foram os únicos doidão assim. E muitas pessoas se perguntam quem foi o verdadeiro líder. Se era Bonnie ou se era Clyde. Quem era que comandava? Bonnie, né? É a mulher que... Não, acho que era Clyde. Se ele era o cérebro da operação, é ele que tem que ser. Não, foi a Bonnie. Não, ela era pilota Clyde. de fuga, ela que falava onde ela ia. Mas se ele falasse vira à direita, ela virava. Então, era Clyde que Bonnie, comandava. Quem vocês acham que foram? Foi Bonnie, o cérebro ou foi o Clyde? Escreve aí no comentário. E o que sabemos é que a dupla foi uma dupla de paixão fatal. Tipo, um crime Um atrás do amor, né? outro. Inexplicável e ao mesmo tempo uma vida cheia de crime. Crime, roubos, assalto, atrás do outro. Imagina a vida deles no cotidiano, tipo... É que eles gostavam, né? Então acho que ali cada vez mais a paixão aumentava. Porque um gostava do outro e ainda gostava de fazer a mesma coisa. E aí a adrenalina que eles gostavam de ter. Então, tipo, o que um sentia, o outro gostava de sentir. Então juntou as duas pessoas. Uma conexão. E aí... E foi que foi, anos e anos nessa vida. Muitos anos, até... Só que o crime não compensa, né? Então, o jeito que eles uma hora ia dar merda. Eles poderiam ter vivido só com amor o resto da vida, felizes, numa casinha,
Poderia estar vivo muito tempo, não até hoje, né? Porque... E não ser morto dessa forma, né, mano? E é isso, pessoal. A história de Bonnie e Clyde chegou ao fim. Mas foi uma morte trágica e foi tempos difíceis para os Estados Unidos. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdo como esse. Assista o próximo vídeo que ficará lá no card. Tchau!